Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10. Valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Pra hoje, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o time ideal dessa edição da Summer League. Eu falei algumas vezes durante toda essa cobertura que essa foi a Summer League de maior nível técnico dos últimos anos. Eu realmente acho que essa foi a melhor Summer League que eu assisti desde, sei lá, das últimas 5, 6 edições. Eu cravo que essa foi a de maior nível técnico que eu acompanhei. Foi realmente uma Summer League fantástica, tá? Fantástica, que teve vários destaques, né? Antes de eu citar os 5 ideais dessa edição, né? E aí eu vou respeitar a posição de cada jogador, não vou colocar 5 PGs ou 5 pivôs. Não, eu vou trazer um PG, um SG, um SF, um PF e um center. Mas antes de eu trazer os 5 ideais, na minha opinião, eu quero trazer algumas menções honrosas. A primeira menção, e aí eu vou... Muitos vão discordar de mim, tá? Muitos vão achar que eu talvez subestimei a Summer League dele. Mas eu vou colocar o Brandon Burris do Milwaukee Bucks como uma menção honrosa. Sabe, o Brandon Burris ele fez uma Summer League de muito alto nível. Teve uma média de 22 pontos, 50% de field goal na Summer League, 44 para 3, né? Foi uma Summer League de alto nível do Brandon Burris. Mas eu acho que, apesar dele ter feito uma Summer League muito boa, teve um outro SG que conseguiu ser melhor do que ele. Que conseguiu ter mais impacto do que ele. Pelo menos impacto... eu posso dizer... Acho que teve um outro SG que foi mais encantador do que o Brandon Burris. Mas ele foi excelente, tá? O Brandon Burris foi excelente. Fica aqui como uma menção mais do que honrosa. Egor Demin também, uma menção mais do que honrosa. O Egor Demin fez uma Summer League de alto nível, tá? De alto nível, mostrando uma baita evolução física, né? Muito mais forte, mais alto, né? Uma evolução técnica também muito grande, né, cara? A gente tá vendo o Egor Demin explorando mais drive, sendo mais agressivo em direção à cesta, coisa que faltou pra ele temporada passada, né? Temporada passada ele foi muito shooter. Foi muito um catch and shooter. E foi bom. Mas faltava um pouco mais de pressão no aro. Na Summer League, a gente viu muito disso, né? Então, ele fica aqui como uma menção mais do que honrosa. Allen Graves, do Toronto Raptors, fez uma Summer League fantástica, tá? Fantástica. Quase 17 pontos de média, com 6,8 rebotes, 3 assistências e com 3,3 estoques de média. Né? Fez uma Summer League completa. O que diz muito sobre o que deve ser o Allen Graves na NBA, né? O Allen Graves, ele chega com esse rótulo de ser um cara que preenche todas as estatísticas no box score. É um cara que entrega tudo. Entrega ponto, rebote, assistência, roubo de bola, toco, entrega tudo. Bola de 3 também. Então, ele é um cara que merece também bastante destaque. Fez uma Summer League de muito bom nível, gostei muito. Mas um destaque rapidinho, antes da gente ir pro quinteto ideal... Liam McNeely, de Charlotte, tá? Outro que fez uma Summer League muito boa, 52% de aproveitamento nos arremessos de fora, 21 pontos de média, tá? Jogou muito bem o segundo anista de Charlotte, gostei muito dele. Tomara que nessa temporada a gente consiga ver um pouquinho mais do McNeely nessa rotação de Charlotte. Na Summer League mostrou coisas muito boas. E sempre é importante ressaltar, né, que Summer League não é parâmetro, tá, gente? Não use Summer League para definir se um novato é bom ou não, tá? Não é, a Summer League não é parâmetro, mas é algo que não dá para ser a base da sua análise, a Summer League. Mas dá para você tirar algumas coisas interessantes dos novatos na Summer League, tá? Não pode ser só a base de conclusão para nada, mas dá para você tirar algumas coisas boas, tá bom? Só para pontuar isso antes que venham falar: "Ah, Luiz, mas
Se chegar no final da temporada, Luiz, mas você falou que pela Summer League desse moleque ele ia destruir, ele não fez nada na regular. Sim, porque Summer League não é critério, tá? Só queria deixar isso registrado. Enfim, passadas as menções honrosas, vamos logo montar o nosso quinteto ideal. E aí eu vou começar esse quinteto com... Eu vou colocar Darren Peterson, tá? Pra gente começar assim, bem, eu vou de Darren Peterson aqui. Vai ser meio que o PG. Vou adaptar ele, vou usar ele... Até porque ele foi usado como PG em alguns jogos nessa Summer League. Eu vou colocar o Darren Peterson, cara. Eu achei a Summer League do Darren Peterson muito boa, sabe? Os primeiros jogos, principalmente, foram incríveis. Incríveis, sabe? Meteu 23 pontos de média, com mais de 5 assistências de média. A reta final, o último jogo dele especificamente, não foi muito bom. O jogo contra o Wizards também não foi tão bom assim. Mas, no geral, eu gostei demais do que eu vi do Darren Peterson. E a estreia, os primeiros jogos dele, os 2 primeiros jogos principalmente, foram muito bons, cara. Foram muito bons. Então, e o encantamento que ele me gerou foi muito grande. Entendeu? Então, o combo Darren Peterson, ele foi muito legal de se ver na Summer League. Além dos números que ele colocou, a forma como ele colocou os números, a capacidade que ele mostrou de converter arremesso difícil, de criar arremessos difíceis e convertê-los, pra mim faz dele um membro do time ideal dessa edição da Summer League. Então, vou colocar ele aqui no backcourt. Pra fazer par com ele no backcourt, não tem como. Milik Thomas tem que estar aqui. O Milik Thomas, que é discutivelmente o melhor jogador dessa edição da Summer League, tá? Ele fecha a edição da Summer League com 27 pontos de média e 50-40 nos arremessos, 50% no geral, 44% para 3, né? Várias atuações de mais de 25 pontos, né? Ele que inclusive quebrou o recorde histórico da Summer League de mais pontos marcados nas suas 3 primeiras partidas como rookie. Ele marcou 85 pontos nos seus 3 primeiros jogos na Summer League, cara. Só pra vocês terem base, quem tinha esse recorde antes dele era o Damian Lillard. Então, uma Summer League de altíssimo nível, tá? Altíssimo nível. Se mostrando um scorer excelente, ao mesmo tempo um cara capaz de criar para os seus companheiros. Foram 4 assistências de média, basicamente, né? 4,3 assistências de média, 2,3 bolas roubadas também, mostrando que é um cara capaz de gerar turnovers no adversário. Então, assim, uma Summer League de almanac do Milik Thomas, cara. De almanac. E, repito, discutivelmente, ele foi o melhor jogador dessa edição. Um cara que foi pick 34, né? Escolha de segundo round. Então, um jogador muito interessante. Não sei como isso vai se traduzir na NBA. Se ele vai conseguir jogar num nível tão bom como ele jogou na Summer League. Óbvio que não vai ser igual na Summer League, porque o nível de enfrentamento é totalmente diferente. Muito superior, não tem nem comparação. Mas talvez ele se torne um cara útil nessa rotação de Cleveland. Tomara que ele... talvez ele se torne um cara importante vindo desse banco. Então, uma Summer League de alto impacto aí do Milik Thomas. Aí na 3 eu vou colocar Caleb Wilson. Tem muito pra onde correr. Pra mim é outro que brigaria fácil pra ser o melhor jogador da edição. É que o Bulls venceu poucos jogos, né? Mas individualmente o Caleb Wilson foi uma coisa, cara, absurda. Absurda. Um cara que teve um aproveitamento de 41% nas bolas de 3. Ele que no college tinha bolas de 3 como uma deficiência do jogo dele. Era considerado uma deficiência. Chegou na Summer League, irmão. Moleque virou um shooter de altíssimo nível. Uma coisa impressionante, o Caleb Wilson. Chutou muito bem, mostrando... Teve o jogo dele, né? A estreia dele, né? Foram acho que 7 ou 8 bolas de 3 que ele converteu. É uma coisa realmente impressionante. Pegando aqui os números dele no fim da edição, cara, 23,5 pontos de média, cara. 7,2 rebotes, sabe? Summer League incrível do Caleb Wilson.
Teve jogo de 35 pontos, fechou metendo 21. Então, cara, pra mim o Caleb Wilson é fácil um dos 3 melhores jogadores dessa edição, se não foi o segundo melhor, depois do Malik Thomas. Acho que é uma discussão bem válida entre os dois. Então, o meu 3 aqui no time ideal vai ser o Caleb Wilson. O meu 4 é o Cam Boozer, não tem nem muito debate em relação a isso. É outro que fez uma Summer League brilhante, né? Meteu um 27,3 de média na Summer League, chutando para 52% no geral e 38% para 3. Ele que inclusive joga hoje, disputa uma das semifinais. Uma capacidade incrível de ler o jogo, uma tranquilidade muito grande para tomar decisões, né, cara? Muito maduro em quadra. Um jogador vencedor, cara. Um jogador vencedor. Já havia mostrado isso no college e na Summer League, que, de novo, não é base para nada, mas é onde ele jogou, então a gente tem que analisar o que ele jogou. Ele reforçou muito isso. O quão pronto ele parece estar para a NBA. Jogou muito bem, para mim. É outro que tá no time ideal. E pra fechar, no meu garrafão, meu big da Summer League, meu big ideal da Summer League, é Kaman Maluat. Maluat fez uma Summer League incrível também, cara. Incrível, incrível, incrível. Quase 20 pontos de média, pegou quase 13 rebotes de média também. Sabe, uma coisa impressionante. Jogou 4 jogos, marcou duplo-duplo em todos, tá? Em todos, entendeu? Então assim, arremessando 40% pra 3, mostrando uma claríssima evolução como arremessador. Então, cara, a Summer League incrível do Maluat. Espero muito, tá, que ele consiga ter mais minutos nessa temporada em Phoenix. Eu achei que temporada passada ele foi meio que subutilizado pelo Jordan Wood. Eu esperava que ele tivesse uma minutagem maior. Mas eu entendo também, moleque muito novo e tal. Eu entendo o Jordan Wood ter dado uma segurada nele, mas eu acho que ele poderia ter dado uma, sabe, ter deixado o moleque jogar mais um pouco. Acredito eu que nessa temporada ele vai jogar mais e tem tudo pra ter uma performance boa, cara. Ele é muito bom. Eu gosto muito do Maluat. 2,13 de altura, né, bicho? O moleque é um animal, assim, um animal. 2,13 de altura, uma envergadura absurda. Ele é um jogadorzaço, cara. Eu gosto demais do Maluat. Tomara que nesse ano a gente consiga ver mais dele na NBA. Na Summer League foi excelente em todos os jogos e pra mim é o nome ideal pro garrafão. Então, o meu quinteto ideal dessa edição da Summer League é esse. É Darren Peterson, Malik Thomas, Caleb Wilson, Cam Boozer e Kaman Maluat. Esse é o starting five ideal dessa edição da Summer League. Concorda? Discorda? Comentário tá aí pra você. Lembrando que na segunda-feira, pós-final da Summer League, eu vou trazer os vencedores e perdedores dessa edição. Vou falar sobre decepções, sobre surpresas. Aí na segunda-feira a gente dá um apanhado mais geral em toda a edição da Summer League. Aqui eu só quis, né, instaurar esse quinteto ideal.